para estarmos aprendendo daquilo que Deus deixou aos seus, para que possamos propagar do verdadeiro Evangelho de Deus, da mensagem que Deus deixou para conosco, para que possamos estarmos completando aquilo que nós devemos ser trabalhados, no levar do Evangelho. Hoje nós vamos ter um assunto atinente aos aprendizado de todos os irmãos, Um assunto que nós vamos tratar hoje fala da divindade de Jesus. Muitos questionam da divindade de Jesus e também muitos questionam da divindade do Espírito Santo. De Deus nós vemos que as linhas teológicas não têm muita dúvida, mas com relação à Trindade, há muitos questionamentos, há muitas dúvidas, principalmente com relação a Jesus, que muitos questionam que a vida de Jesus começou quando ele nasceu fisicamente na terra. E nós vemos que o Velho Testamento é repleto dos ensinamentos da palavra de Deus, que havia Trindade desde antes da fundação do mundo, tanto quanto a Jesus, quanto ao Espírito Santo. A Trindade já era uma realidade, e Deus assim o fez perfeito. Muitas seitas não creem nesse sentido, Muitas igrejas também, que se intitulam igrejas, também não creem na Trindade, nem da divindade do Espírito Santo, e muito ao menos da divindade de Jesus Cristo. Muitos se embasam que quando Cristo nasceu, é que ele começou a desempenhar o seu papel. Pensam e ensinam erradamente, porque Jesus já estava com Deus desde o início. E de seitas, nesse sentido, o mundo está cheio. E o povo aceita muito facilmente as doutrinas erradas. Muitas vezes, sem investigação, sem o entendimento daquilo que é para ser feito. E desde o livro de Gênesis, nós já vemos o papel da Trindade e da divindade que Jesus deixou, e Deus assim o deixou bem claro, Nós vemos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 1, no primeiro livro da Bíblia. Ali a gente já começa com Moisés no Pentateuco. Moisés deixou ali o relato da caminhada, do povo de Israel pelo deserto, e também do início de todas as outras coisas. E nós vemos em Gênesis 1:1 que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nós vemos, no versículo 2, aqui já está citando do Espírito de Deus. Já havia o Espírito Santo com relação à criatura, à Trindade. O Espírito de Deus já se perdurava, o Espírito Santo já perdurava desde a eternidade. E se nós formos observarmos, a palavra Deus, ela é escrita no hebraico, Elohim, e ela significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Velho Testamento, ele é escrito em hebraico, em algumas partes em aramaico. E nós vemos que quando a palavra no hebraico, Deus aqui, está escrito em Elohim. Elohim, ele é o plural, Ele é plural, dual ou singular. Quando termina em in, significa que ele é plural ou dual. Aqui está citando, no grego então, fala da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Deus criou a terra, seu Espírito já pairava sobre a terra. No livro de Apocalipse, nós estamos estudando, quando fala em Gênesis 4,
quando fala do Espírito de Deus, o Espírito de Deus da perfeição divina. Em Isaías, no Antigo Testamento, também fala 11:2. Diz o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, do entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós vemos que existem 7 Espíritos. Em Apocalipse 4 e 5, relatamos esta verdade com relação ao Espírito. E nós vemos que o último é com relação ao temor do Senhor. E todos nós devemos ter esse temor com o Senhor. O mundo tem o temor e o tremor do Senhor, quanto mais aqueles que se intitulam servos do Senhor. Então nós devemos ter muito temor e tremor naquilo que nós aprendemos, naquilo que conhecemos e principalmente naquilo que nós propagamos com relação às coisas de Deus. Nós vamos ver aqui no livro de Gênesis um exemplo de um homem muito poderoso que temeu ao Senhor. No livro de Gênesis 41:38, Faraó ele era o governante do Egito. E José interpretou um sonho de Faraó, dos 7 anos das vacas magras, das espigas formosas, né? E das sete vacas magras e das sete espigas, né, definhadas. E diante de todos os entendidos, de todos aqueles que conheciam das revelações do sonho, nenhum conseguiu interpretar. E apenas José, que estava preso no Egito, conseguiu decifrar o sonho de Faraó, que haveria 7 anos de abundância e 7 anos de fome. E Faraó ficou muito vislumbrado com aquele homem. Ele temeu aquele homem, aquele Deus a quem aquele homem representava. E no Gênesis 41:38 diz o seguinte: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, com quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te faz saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Se o mundo tem esse temor, se o mundo tem essa ciência que os servos de Deus, há o Espírito de Deus, que os servos de Deus têm o entendimento e sabedoria. Nós devemos ter esse entendimento, essa sabedoria nas coisas do Senhor. Não deixar que o mundo nos engane nas coisas do mundo e muito ao menos nas coisas espirituais. No entendimento da Trindade é muito importante nós compreendermos o papel de cada um. E para completarmos o raciocínio, que nós vemos que até o mundo tem esse temor e esse conhecimento das leis de Deus, nós devemos ter. Voltando em Gênesis 1:23, para reforçar do papel da Trindade e também de Jesus com relação a desde a fundação do mundo. Diz o seguinte em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que move sobre a terra. E no 11:17 também diz o seguinte: eia, desçamos, confundamos ali a língua para que não se entenda a língua um do outro. No Gênesis 11:17, quando Nimrod na construção da Torre de Babel. O sonho de todo homem é encontrar
ou ser semelhante, né, ao Altíssimo. E o Nimrod aqui queria construir uma torre para chegar até os céus. Mas nós vemos aqui no Gênesis 1:26 e no 11:7, nós vemos aqui que Deus fala no plural. Ele não fala no singular. Ele disse: desçamos, confundamos, façamos. Né? Se fosse uno, fosse apenas Deus, se não houvesse o Espírito Santo, e muito ao menos a pessoa de Jesus, seria desço e confundo, né? Ou faço. Mas não, aqui estamos usando no plural. Nós temos um Deus Criador, um Deus Pai, um Deus que fez tudo. Mas não foi o Deus Pai, o Deus Criador, que veio até a terra para se fazer homem e para morrer na cruz para todos os pecadores. Foi na pessoa do seu Filho, Jesus, que se fez em carne, se fez em pessoa, passou todas as tribulações, passou todas as tentações no deserto. O diabo tentou Jesus há 40 dias, tentando que daria a ele toda a terra, dos mais altos montes. Então, Jesus foi aquele que veio e desceu à terra. Efésios 3:9 diz o seguinte: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, e tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Apóstolo Paulo, em Efésios 3:9, diz o seguinte: que tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo já estava ali na Trindade. Apóstolo Paulo também acrescenta em Colossenses 16:11 que todas as coisas foram criadas para Jesus Cristo. Todas as coisas que há no céu, das coisas visíveis e das coisas invisíveis, sejam tronos, seja denominações, sejam principados, seja potestades. Tudo foi criado para Ele e por Ele. E antes, todas as coisas as subsistem por Ele. Né? Em João 1:1 diz o seguinte, é um versículo conhecido de todos os irmãos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus Cristo é a figura central da Bíblia. Jesus Cristo é aquela pessoa que todo o ser humano, para a sua salvação, através dele, através do seu sangue, para que nós nos encontremos com Deus Pai. É o nosso intermediador junto a Cristo. E nós também temos o Deus Espírito Santo. É aquele que nos direciona, é aquele que nos capacita, é aquele que nos dá o entendimento da palavra. O Espírito Santo também não morreu na cruz, mas foi Jesus quem morreu. O Espírito Santo, ele nos direciona em nossos caminhos. Quando Filipe foi ao encontro do eunuco, aquele etíope, ao qual percorreram a distância de Jerusalém, para o diácono, né, Filipe, levasse a palavra ao eunuco. E quem direcionou? Foi o Espírito Santo quem direcionou. Em Atos 8:29 diz o seguinte: quando o Espírito Santo chegar-te ajunta a este carro. Ele foi direcionado àquele carro aonde estava o eunuco, aonde estava aquela pessoa interessada ao Evangelho. Nós falarmos do Evangelho para aquele que não conhece, é um direcionamento do Espírito Santo. Ele nos traz a memória,
Ele nos traz à boca as palavras a qual nós devemos falar àquela pessoa. Ele tem essa capacidade de nos direcionar para que falemos do Senhor. Em Jó 26:13 diz o seguinte: pelo seu Espírito ornou os céus, e a sua mão formou-se a serpente enroscadiça. Pelo Espírito ornou os céus, pelo embelezamento. Então nós vemos, o Espírito Santo já estava desde antes da fundação do mundo. Ornou, o que é ornar? É embelezar, né? Dar aquele toque de embelezamento. Davi, quando assistiu uma carta de arrependimento, após aquela conversa com o profeta Natã, daquela dura exortação que o profeta Natã deu a Davi, no Salmo 51, quando ele pediu, estava se prostrando diante do Senhor, Davi pediu para que Deus não o retirasse o Espírito Santo que nele havia. Nós temos isso em Salmos 51, 10 e 11. Nós vemos que desde o início, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão juntos, estão no mesmo enredo, no mesmo sentido e no mesmo objetivo, que é fazer tudo para o homem. E nós temos a figura central, que é Jesus Cristo, o nosso remidor. Hoje nós temos as dúvidas, o mundo solta muitas dúvidas diante de todo o entendimento da palavra. O mundo ele tenta trazer as confusões a todos os meios. Hoje nós estávamos discutindo, com relação ao batismo. Se nós formos ver o batismo de João Batista, aquele que anunciou a Jesus Cristo, não haveria motivo para tantas interpretações diferentes como existem, mas há. E o homem traz as confusões para que polua o entendimento daqueles que buscam com sinceridade a palavra de Deus. Esquecem daquilo que Deus deixou, dos entendimentos que Deus tem para nós. Nós vemos que o Espírito Santo é aquele que nos direciona, o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado. E os três, eles trabalham em harmonia. Trabalham individualmente, mas trabalham também em harmonia. Na mente humana é complicado de nós entendermos, mas nós devemos compreender que isso foi uma coisa que Deus deixou para nós e devemos aceitar. E nós vemos que diante da palavra nós temos esse entendimento e aceitamos através da prática aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Desde o Espírito Santo trabalhando em nossos corações, através de nós aceitarmos também o sangue de Jesus, através da cruz, que há um Pai Salvador. E nesses três se forma uma só coisa. Mas nós vemos aqui, voltando em Gênesis 1, essas 9 palavras que há nesse Gênesis 1 e 1, nos diz muita coisa, Nós vemos que Deus é o primeiro substantivo aí mencionado na Bíblia. Ele é abstrato, porque nós não o vemos. A nossa mente os vê como abstrato. Nós não vemos, não apalpamos, nós não temos nenhum contato com Deus aqui na sua Trindade. Mas ela é concreta em nossos corações. Deus é concreto em nossa vida. E Deus é concreto em nossos atos. Então nós vemos que ao mesmo tempo que Ele é abstrato em nossa mente, Deus é concreto em nossos corações. Nós vemos, sentimos Deus direcionando em nossa vida, através do Espírito Santo, através de Jesus, do seu sangue remidor,
e através de um Pai que nos dará a glória eterna àqueles conhecidos. A Bíblia não discute, ela não tenta provar a sua existência. Num contexto, nós temos esse entendimento da palavra. E Deus também espera esse entendimento dos corações sinceros e honestos, essa mesma posição. Nós vemos em Salmos 14, Salmos 14, 1, muito importante para o nosso entendimento da palavra de Deus, que diz o seguinte: sobre a corrupção de homem, um salmo de Davi. Disse: nécio no seu coração, não a Deus, tens corrompido, faz-se abominável as suas obras, não há ninguém que faça o bem. Aqui Davi está falando quando nós falamos que não a Deus, dos homens que não reconhecem Deus como nosso Criador. Nécio, traduzindo, quer dizer louco. Um homem desnorteado, um homem sem razão, um homem sem direcionamento, um homem sem referência, um homem perdido, aqueles que dizem que não há Deus. E aqueles que assim o acham, devem buscar a Deus. E acrescentando também, em Salmos 19, virando mais duas páginas, nós temos 19 e 1, muito conhecido dos irmãos, essa passagem. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. 3. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. Então, através da natureza, nós vemos das coisas de Deus. Nós observarmos a natureza, nós vemos a presença de Deus. Quem poderia ter feito uma natureza perfeita? Quem poderia ter feito um corpo humano perfeito que funciona por 90 até 100 anos, sem nunca parar, sem nunca descansar? Uma máquina que não tem nenhum problema durante a sua vida sadia, ela funciona perfeitamente, apenas com os nossos alimentos, que é transformado em energia para esse corpo. Aqui está um exemplo, de Deus. Quem poderia fazer uma máquina perfeita? Qualquer máquina que o homem faça, pela melhor que seja, mais cara que seja, ela necessita de manutenção. A máquina que Deus faz não precisa de manutenção. O ciclo da natureza, as cadeias biológicas da natureza, ela é perfeita. Não há homem nenhum que faça igual a isto. E muitos ainda negam a Deus, negam o Espírito Santo e negam a existência do Espírito Santo. Nós vemos, irmãos, que para você ser um ateísta, você vai exigir muito esforço para você não crer num Deus perfeito. Mas nós temos os ateístas que não creem nesse Deus Criador. Nós temos aqueles que se dizem que não creem num Deus perfeito. Nós temos também os agnósticos, que afirmam não saber se realmente Deus existe e que Deus foi o Criador de todas as coisas. A diferença entre o ateu e um agnóstico é que o ateu, ele não crê. E o agnóstico, ele não tem certeza. E o agnóstico, ele é a base de muitas religiões orientais. E todas essas religiões que se baseiam no ateísmo, no agnosticismo, não são verdadeiras, não são e reconhecem um Deus como Criador. Há também aqueles que leem Gênesis 1, os politeístas, que acham que para se fazer tudo o que foi feito, precisaria de muitos deuses, muitos auxiliares. Aí já são ao contrário dos agnósticos e contrário dos ateístas, já precisam de muitos deuses.
Temos também os materialistas, né, que tudo foi feito de uma explosão. Os evolucionistas, né, tudo foi se evoluindo. Nós vemos que Deus poderia ter feito o mundo, não em 7 dias, em 6, né, que ele descansou no 7º, mas Deus poderia ter feito tudo num piscar de olhos. Assim como ele fez também, antes de Gênesis 1, que a Bíblia pouco relata, nós não sabemos como foi feito a eternidade antes, né? Mas Deus criou tudo. Se nós formos analisarmos o tamanho do universo, o tamanho que é a galáxia, os cosmos, né? Que nem os homens com as suas máquinas poderosas, com as suas máquinas tecnológicas, podem fazer isso, né? É tudo através de cálculos, tudo através de teorias que não são teorias de Deus, que não chegam a um consenso, mas a Bíblia, ela é bem clara no Gênesis 1, onde Deus criou todas as coisas. Mas voltando à divindade de Jesus, vamos ler em Colossenses 2:9, Colossenses 2:9. Aqui o apóstolo Paulo também, falando das advertências, né, das falsas doutrinas, para que tenhamos o cuidado, tenhamos a sabedoria dos falsos que, desde o início, sempre houveram, daqueles que levam o falso entendimento. Nós vemos que as heresias na igreja não é coisa recente. As heresias já vêm desde a época de Moisés, através dos deuses pagãos, através da idolatria, através da teimosia, das murmurações. Se acentuou com Jesus Cristo, quando os fariseus, que eram os religiosos, eram os maiores perseguidores daquilo que Cristo estava pregando, do evangelho que João Batista estava pregando, do batismo que João Batista estava pregando. E esses eram os maiores perseguidores de Cristo e dos apóstolos. Tanto é que nós temos que todos os apóstolos, exceto João, eles foram mortos, né, por causa do evangelho. E os erros na igreja sempre tiveram. Isso Deus deixou para que o aprendizado seja apurado. Mas em Colossenses 2:9 diz o seguinte, falando de Cristo: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós vemos aqui 4 advérbios, né? Habitar corporalmente, plenitude e divindade, né? Divindade é uma qualidade do divino, qualidade da natureza de Deus. Da plenitude, é pleno, completo, inteiro, perfeito. Não há reparo. Tudo que é pleno, ele é íntegro, ele é perfeito. Corporalmente, Cristo veio, deixou os altos céus para que viesse à terra sofrer as perseguições e cumprir as leis mosaicas. E ele habita a todo aquele que dá guarida em seus corações a ele. Nós vemos também Cristo no Antigo Testamento, explicitamente, quando lá no deserto, diante da idolatria daquele povo, dando muito trabalho para Moisés, nós vemos que todos aqueles que entraram no deserto, todos morreram, não pela mão dos inimigos, mas pelas mãos de Deus. E diante de uma das coisas que Deus colocou ali para que aquele povo fosse eliminado,
foi a serpente ardente que picava aqueles idólatras, aqueles que não andavam segundo a fé de Deus. E quando Moisés erguia aquela serpente, aquele no metal, todo aquele que olhasse seria salvo. Depois, na época do rei Ezequias, se tornou um motivo de idolatria, e o Senhor restituiu aquele culto ao Senhor novamente. Em 2 Reis, fala da idolatria diante daquele símbolo que representava Jesus Cristo. Mas nós vemos em João, no livro de João 3, o relato sobre a existência de Jesus no Velho Testamento. Nós vamos em João 3, 14. João 3,14 diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui um elo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Era a serpente chamada Neustã, a qual depois o povo judeu fez uma adoração àquela imagem que Moisés tinha feito. Mas nós vemos aqui que é uma citação em João de Moisés no Antigo Testamento. É mais uma prova que Jesus já estava com Deus na Trindade desde o começo. E basta que você olhasse para aquela serpente para que você fosse curado. Hoje nós pecadores, se também nós olharmos para a cruz de Cristo, nós também seremos curados daquilo que Ele tem para nós, através da sua divindade. Jesus Cristo, Ele é a figura central e remidor da nossa salvação. Cristo é Deus encarnado. Jesus Cristo participou do batismo, assim como nós também devemos praticar o batismo bíblico, o batismo verdadeiro. Como nós já dissemos desde o início, no começo da nossa mensagem, Jesus Cristo não começou a sua caminhada com o seu nascimento aqui na terra. João Batista, quando anunciava Jesus como o remidor de todos os pecados, em Isaías 40, versículo 3, Isaías também já estava anunciando ali que Jesus era aquele que viria para remir todos os nossos pecados. Da voz que clama no deserto, diante da caminhada daquele povo. Nós vemos que nós temos que aceitar a Bíblia na sua íntegra. Muitas vezes nós não podemos tirar as nossas conclusões apenas de um versículo, apenas de uma passagem. Nós devemos analisar o texto, o contexto, e ver o que Cristo deixou para que nós aprendêssemos da palavra. João 17 diz o seguinte, João 17, 5. João 17, 5 diz o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo que o mundo existisse. O 24, no mesmo capítulo: Pai, aqueles que me começar de novo. Pai, aquele que me desse, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus já amava a Cristo
desde antes da fundação do mundo. E foi dado a Cristo todo o poder no céu e na terra, como nós lemos em Mateus também, Mateus 18. Foi dado todo o poder ao Filho, ao Pai. Passou por todas as provações, passou por todas as dificuldades. Nós não devemos negar a divindade de Jesus, não negarmos a divindade do Espírito Santo e não idolatrarmos a quem não é descrito na Bíblia. As leis de Moisés, Êxodo 20, os 4 primeiros mandamentos, fala de adorar a deuses estranhos. Não fazer aos outros deuses imagem e escultura. Não fazer como as novas linhas de pensamentos, seja ateísta, seja dualistas, que cultuam 2 deuses, uma da natureza, outro do homem, da criação. Também aqueles que crê, mas não podem provar a existência. Nós devemos crer no que a palavra de Deus deixou, nos ensinamentos que a palavra de Deus, e o requisito importante de Cristo que veio para nos salvar. É a figura central, é o caminho para todo pecador, através do entendimento do Espírito Santo e através do sangue de Cristo e através das promessas que o Pai fez àquele povo lá no Egito, aquele povo rebelde, aquele povo murmurador. Deus ali fez uma aliança com o homem, que todo aquele que nele crê não pereceria, mas teria a vida eterna. Nós temos um mundo passageiro. Tudo aqui que nós temos na terra, nós não levaremos nada daqui. Nós vemos que nós devemos ter o entendimento da palavra. Muitas vezes nós vamos para algum lugar que nós temos apenas o nosso intelecto, apenas aquilo que nós temos para passar, que nós já conhecemos da palavra de Deus. Então nós devemos sempre estarmos atentos à palavra, meditando na palavra e compreendendo segundo a luz da palavra. Não segundo o nosso entendimento, mas segundo o entendimento que Deus deixou através da inspiração do Espírito Santo para aqueles que escrevessem a parte, a Bíblia que nós temos, os 66 livros, para o entendimento, para que possamos crer num Deus verdadeiro, num Deus fiel, e sabermos da nossa condição de homem pecador, de homem rebelde, do coração duro, e que Deus quer o homem com o coração aquebrantado. O Espírito Santo nos dá este alento, e através de Cristo, a nossa remissão, através do seu sangue. Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um no entendimento dessa palavra, que possamos compreender cada vez mais dos ensinamentos do Senhor. Deus abençoe a todos.